Queridos irmãos, Deus nos permite a graça, o retorno à sua casa, como bem enfatizou o presbítero Fernando, o dia do Senhor, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Queremos abraçar também aqueles que estão acompanhando a transmissão, Deus abençoe, fale ao seu coração também. Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Os irmãos, com a graça de Deus, nós iremos pregar algumas mensagens no livro do profeta Jeremias. Não sabemos até quando e até que capítulo, mas estamos na dependência de Deus. É um livro grande, são 52 capítulos, e temos depois Lamentações, que é a sequência. O livro de Jeremias termina com o povo indo para o cativeiro, e o livro de Lamentações, obviamente, que é o lamento de Jeremias diante da desolação, da destruição de Jerusalém. É um livro bastante impactante. Então, queria nessa manhã falar sobre a vocação de Jeremias e ler os primeiros 10 versículos do capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, e rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê luz, entendimento, e Deus nos dê um coração disposto a ouvir a sua voz. Ó Deus, graças te damos por esse dia, graças te damos pela renovação das tuas misericórdias nesta manhã, graças te damos pela a bênção de sermos teus filhos, amados teus. E agora, Pai, ser exaltado, glorifica o teu nome e instrui a tua igreja, ensina a tua igreja. Que essa palavra traga vida, traga novo ânimo, consagração e, acima de tudo, que ela seja agradável ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, permaneça com a Bíblia aberta no texto e vamos atentar bem para aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Meus irmãos, que grande responsabilidade subir ao púlpito para pregar, para expor
a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui exatamente para proclamar a palavra de Deus. E nós temos aprendido, inclusive aqui nessa igreja, que o esboço do sermão, ele depende do texto, e nós precisamos cada vez mais estudar o texto, entender o texto, ensinar o texto e aplicar o texto. Então, que Deus nos dê essa graça de sermos ensinados assim. É muito bom que a gente tenha essa consciência, nós somos pregadores e a igreja também, que nós não pregamos nossos próprios pensamentos sobre a palavra de Deus, mas nós pregamos a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Não são nossas ideias sobre o que o Senhor falou, mas é exatamente o que o Senhor falou. E que Deus nos dê ouvidos para ouvir a sua voz. Mas também nosso desafio é o de aplicar a palavra de Deus à vida diária, às realidades dos irmãos. E como nós precisamos da sabedoria e da graça de Deus. Queridos, o profeta Jeremias foi testemunha de uma época difícil, porque ele viu o povo do Senhor sendo levado para o exílio, para o cativeiro. Ele mesmo, posteriormente, recebeu a revelação de Deus de que o período do cativeiro seria de 70 anos. Ele fala, capítulo 25, também fala no capítulo 29. E Jeremias presenciou, e eu quero chamar a atenção para esse aspecto, que esse é o mote do livro do profeta Jeremias, é que ele presenciou sua sociedade sofrer as consequências devastadoras da vida sem Deus. Então, que fique bem claro isso, o livro de Jeremias mostra as consequências devastadoras de uma vida sem Deus, e foi isso exatamente o que ele viu. No seu livro Morte na Cidade, Francis Schaeffer faz uma referência ao profeta Jeremias, e é muito impressionante o que Francis Schaeffer escreveu. Ele diz que Jeremias é o profeta apropriado, ou a mensagem de Jeremias é a mensagem apropriada para tempos pós-cristãos. Francis Schaeffer escreveu no século passado, e ele se referia especialmente ao que estava acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Inclusive, no livro, ele fala sobre a decadência da pregação. E é com tristeza, até o pastor Augusto, pregando aqui naquela sexta-feira do aniversário da igreja, fez essa referência ao que tem acontecido na Europa, um continente pós-cristão. Isso é muito triste. Tem acontecido a mesma decadência nos Estados Unidos também. Então, que Deus nos conduza em graça, porque é fato que a civilização ocidental continua acelerando em direção ao abismo sem Deus. E que Deus nos dê graça, queridos irmãos, que nós sejamos apegados à palavra do Senhor e ao Senhor da palavra, e que andemos no temor de Deus. Que Deus nos ensine e que cheguemos ao ponto de dizermos: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Que Deus nos dê essa graça. Então vamos fazer a exposição desses 10 primeiros versículos. Primeiro ponto é responder essa pergunta à luz do texto: quem foi Jeremias? E olha aí na Bíblia, os primeiros 3 versículos, diz que Jeremias foi filho de Ilquias, que era um dos sacerdotes de Anatote, e que a palavra veio a ele nos dias do rei Josias, 13º ano do reinado de Josias. Então ele era filho de um sacerdote, o nome está aqui, sacerdote Ilquias. Ele possivelmente nasceu nessa aldeia de Anatote, ficava perto de Jerusalém, e ele profetizou por um período de cerca de 40 anos, durante os reinados de Josias, Joaquim e Zedequias. Nesse período também, a gente, olhando para a história, percebe que Israel estava constantemente sendo ameaçado por 3 grandes potências, a Assíria,
o Egito e a Babilônia. E exatamente foi para o cativeiro na Babilônia. Ele viu, ele teve essa dor, essa tristeza de ter visto o povo sendo deportado para a Babilônia. E ele morreu no exílio, só que no Egito. E o livro, como eu falei no início, termina exatamente mostrando essa dor. Jerusalém destruída, os muros derribados, o templo destruído, muita morte, muita miséria, muito sofrimento. Se você ler cuidadosamente Lamentações de Jeremias, vai perceber em alguns momentos ele dizendo: a minha alma recusa consolar-se, porque a dor foi muito grande. Ele disse, aquela cidade outrora gloriosa, agora era uma cidade absolutamente arruinada. E a gente tem uma ideia do que aconteceu quando lê o primeiro capítulo do livro histórico de Neemias, né? Quando ele ouviu como estava o ambiente na cidade destruída. Segundo ponto que eu queria destacar está nos versículos de 4 a 6, o chamado de Jeremias, e vamos perceber aqui o conteúdo, rico conteúdo doutrinário e prático desse chamado. Então acompanhe a leitura. A palavra do Senhor veio a mim, verso 4, dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. O que a gente percebe aqui é que Deus fez coisas grandiosas na vida de Jeremias, e eu queria, à medida em que for fazendo essa exposição, que você pensasse na sua própria vida, à luz da presença de Deus. Deus é o autor, Ele é soberano, Ele é o autor da vida, Ele é soberano, Ele é o Deus da providência, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida, e eu queria que você prestasse bem atenção aqui a essas colocações que vou fazer. Vejam bem o que Deus fala a respeito de Jeremias. Deus fez coisas grandiosas na vida de Jeremias antes mesmo de ele ter nascido, porque Deus é o eterno, porque Deus é o Senhor da história. Vejam o que o texto diz: Deus o conheceu, Deus o formou, Deus o consagrou, e Deus o constituiu profeta às nações. Abrindo só um parênteses, fechando rapidamente, ninguém deveria entrar no ministério sem que tivesse sido chamado pelo Senhor. É uma questão de vocação, um chamado. E o Senhor está dizendo exatamente sobre Jeremias: o Senhor o conheceu, o Senhor o formou, o Senhor o consagrou, o Senhor o constituiu profeta às nações. E vejam, o Senhor fez todas essas coisas antes mesmo de Jeremias ter respirado pela primeira vez. Como é bom pensar assim e crer assim na soberania de Deus, e que Deus nos dê essa graça, porque nosso coração é tão rebelde, é tão incrédulo, quando a gente perde essa visão da ação soberana de Deus. Queridos, inclusive na história, Deus está conduzindo a história. Nós que somos o povo de Deus, nós estamos do lado vencedor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu tenho dito várias vezes isso: nós precisamos olhar mais para cima, nós precisamos olhar mais para o trono, nós precisamos tirar os olhos dos homens no sentido de dependência. Foi o profeta Jeremias quem disse: maldito o homem que confia no homem e faz do braço mortal a sua salvação. Quantas vezes nós estamos confiando no braço mortal, descansando no braço mortal? Nós estamos dizendo agora: se esse chegar ao poder, estaremos tranquilos. Coisa nenhuma, queridos. Nós estamos seguros porque o Senhor está no trono, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele está conduzindo a história, e nós precisamos descansar nele. Antes de nossa primeira respiração, antes do choro, aquele primeiro choro, que é muito bem-vindo quando nasce um bebê, o Senhor já nos conhecia.
é uma questão de eternidade. Ó, que Deus nos ensine a descansar nele. Escute o que o texto está dizendo. Deus é o Senhor da vida. Foi Deus quem formou Jeremias no ventre de sua mãe. Jeremias, é certo, tinha pais biológicos. No entanto, foi Deus quem o moldou, foi Deus quem o teceu no ventre de sua mãe. É certo que o Senhor usa os processos naturais que Ele projetou para plantar vida no útero materno. E aí nós precisamos chamar a atenção para um ponto importante. Estava lendo uma manchete, alguém dizendo, defendendo o aborto. Ser mãe é uma escolha. Então a matéria estava dizendo exatamente sobre isso. Você pode escolher ser mãe ou não. E se você engravidar, e se você não quiser ser mãe, você tem escolha para matar esse feto. Não é isso que nos ensina a palavra de Deus, queridos. E nós precisamos ficar com o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que um feto é uma pessoa. E que o autor da vida é o Senhor Deus. E somente Ele tem o poder para dar a vida e para tirar a vida. Ele é soberano quando Ele dá a vida, e Ele é soberano quando Ele tira a vida. Somente o Senhor tem esse poder. Nós precisamos entender isso à luz da Escritura, que uma pessoa é um ser humano, criado à imagem de Deus, vivendo em relacionamento com Deus. E aqui voltando a Jeremias, isso é extraordinário. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. É interessante a gente perceber isso à luz da palavra, que o nascimento não é o nosso começo, nem mesmo a concepção é o nosso verdadeiro começo. De algum modo, usando a expressão de Davi no Salmo 139, de modo assombrosamente maravilhoso, Deus tem um conhecimento pessoal da pessoa que precede inclusive a concepção. Deus nos conhece, Deus nos conheceu. Eu te conheci. É como se o Senhor estivesse dizendo a Jeremias: eu conheci você, eu amei você, eu cuidei de você desde a eternidade. Eu assumi um compromisso com você antes mesmo do seu nascimento. O Senhor já o havia chamado. Estava lendo o comentário desse texto, o autor escreveu o seguinte: esse versículo traz um consolo especial para as mães que sofreram abortos espontâneos. Esse versículo dá esperança aos pais que perderam filhos na primeira infância. Deus conhecia o seu filho, e Ele conhece o seu filho. A outra verdade que esse texto maravilhoso nos ensina, doutrinariamente, de forma prática, é que nós não escolhemos Deus antes que Ele nos escolha. Na verdade, Ele nos escolheu. Ele nos amou desde a eternidade, queridos irmãos. E diante dessa manifestação grandiosa da soberania de Deus, do poder de Deus, quando Deus fala com ele de uma maneira tão contundente, aí nós chegamos ao verso 6, quando Jeremias disse: ah, Senhor Deus. Na verdade, Jeremias estava aqui reconhecendo a soberania de Deus. Olhe aí na sua Bíblia, Senhor, está aqui em caixa alta. Está falando desse que é o eterno, aquele que não tem princípio nem fim de dias, aquele que é o autor da vida, aquele que dirige todas as coisas, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jeremias está dizendo: Deus é soberano. E o Senhor está dizendo
a ele, ao responder, eu não passo de uma criança. Eu conheci você, eu consagrei você, eu constituí você profeta às nações. E vale a pena dizer aqui que a escolha de Deus não foi exclusiva para Jeremias, ele nos escolheu também. Nós somos seu povo, por iniciativa dele, expressão graciosa dele. Isso é verdade para todo crente em Jesus. Isso é conhecido na Bíblia como a doutrina da eleição divina. E eu queria citar 2 textos aqui, uma palavra do Senhor Jesus, outra palavra escrita pelo apóstolo Paulo, João capítulo 15, verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês, e eu os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. E Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E Paulo escreveu pelo Espírito de Deus, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, queridos, todo crente, você e eu, todo servo de Deus tem um chamado. Nós temos um chamado de Deus. Existe um chamado geral, esse chamado para crermos no Senhor Jesus Cristo, mas também há um chamado especial para servirmos ao Senhor em uma área específica. Deus nos tem chamado para uma área específica. Jeremias não foi separado apenas para a salvação, ele foi vocacionado também, ele foi separado para a sua vocação como profeta, e ele tinha o dever de proclamar a mensagem do Senhor à sua própria geração. Ele foi chamado para a salvação e ele foi vocacionado para o ministério profético. E aí eu queria fazer uma breve aplicação aqui desse ponto. Esse chamado de Jeremias não é para todos, esse chamado foi específico para ser um profeta às nações, e esse primeiro capítulo trata exatamente dessa sua vocação. Mas eu quero olhar para você e dizer que Deus tem um chamado para você, e eu vou dizer isso à luz da Escritura Sagrada. Deus tem um chamado para você, Deus tem uma vocação para você. Ele já chamou você para a salvação, então Ele tem um chamado específico. A grande questão é, qual é o chamado específico de Deus para mim? E a gente pode responder essa pergunta de 2 maneiras. A primeira coisa que você deve fazer é fazer tudo o que você sabe que deve fazer à luz da palavra de Deus. Você deve orar, você deve ler, meditar, estudar nas Escrituras Sagradas, você deve servir as pessoas com quem convive, você deve permanecer ativo na adoração a Deus, na igreja, você deve ser testemunha de Deus no mundo. Então, isso está muito claro na Escritura Sagrada. Esse é um chamado de Deus para todos nós. No entanto, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos mostre, que Ele nos traga luz para entendermos qual é o propósito dEle para a nossa vida, o propósito específico, em que áreas eu vou servir. E Tiago escreveu, capítulo 1, verso 5, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que nada lhes impropera e ser-lhe-á concedido. No versículo seguinte ele diz, peça com fé, nada duvidando. Então Deus já nos chamou para a salvação, Deus nos chamou também para uma obra específica, Ele nos deu dons, Ele nos deu capacitações especiais pela ação do Espírito Santo. Então nós precisamos servir, e que Deus use a nossa vida, queridos, para a glória do seu santo nome. Terceiro lugar, olhando novamente para o verso 6, e agora a segunda parte do verso 6, nós encontramos aqui um profeta relutante, hesitante, não é? E a gente é assim, não é?
depois de Deus ter falado da sua ação soberana desde a eternidade, eu conheci você, eu chamei você, depois de Deus tê-lo vocacionado e ter dito a área da sua atuação, é incrível. O próprio Jeremias reconhece a soberania de Deus quando ele diz: ah, Senhor Deus. Ele sabe que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. No entanto, de forma paradoxal, diante do Todo-Poderoso que o amou e o chamou antes do seu nascimento, ele diz: eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele foi hesitante. Ele sabia muito bem o que Deus queria para ele. E aqui ele apresenta duas objeções, como nós somos criativos nas objeções, né? Ele falou da sua falta de eloquência e falou da sua falta de experiência. Eu não sei falar, e eu sou um menino ainda, né? Eu sou ainda uma criança. E se a gente analisar uma pessoa falando assim no gabinete pastoral, a gente que não conhece o coração diz: mas isso é modéstia, né? Mas na verdade, na avaliação de Deus, a manifestação de Jeremias é uma tremenda falta de fé. Não é modéstia, mas é falta de fé, porque ele mesmo reconheceu que Deus é o soberano, que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus o havia chamado. Então quem é que capacita? O Deus que chama é o Deus que dá os dons, é o Deus que capacita, é o Deus que habilita. Deus dá o chamado, faz o chamado e dá as condições também, para que sirvamos a Ele de todo o coração, que o façamos para o louvor da sua glória. Quarto lugar, queridos irmãos, versos 7 e 8. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Ó, queridos irmãos, nós até cantamos um hino que diz: nem sempre será para onde eu quiser que o mestre me há de enviar. É muito interessante a gente perceber isso. Ótimo, Deus é soberano, Ele chamou, Ele conhece, Ele vocacionou, Ele capacita, mas Deus chama e diz: não tenha medo, viu, que eu estarei com você. E quando lemos o livro do profeta Jeremias, nós sabemos muito bem como o Senhor o estava preparando, porque como Jeremias sofreu, queridos. Estava conversando com o presbítero Fernando e ele estava lembrando que Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Mas não é que Jeremias fosse aquele profeta mimado, que chorava por qualquer motivo, não. Jeremias chorou porque, sendo um servo de Deus, comprometido com o reino, e percebendo a dureza do coração do povo, a incredulidade, como ele sofreu. Jeremias foi preso, foi torturado, Jeremias foi desprezado, Jeremias enfrentou crises terríveis. Olha, um dia ele disse assim a Deus: Senhor, será que és para mim como ribeiros ilusórios? Imagine alguém dizer isso a Deus, né? Será que tu és para mim como ribeiros ilusórios? Eu te chamei de soberano, mas será que tu és real mesmo? Será que a tua palavra é mesmo a verdade? Será que estou crendo no que é certo? Olha a crise que ele enfrentou, né? E há um momento que eu acho muito interessante no livro do profeta Jeremias. Ele estava preso, os caldeus já vinham cercando a cidade, estava a cidade entrincheirada, e o Senhor mandou um mensageiro dizer a Jeremias que comprasse um campo e que fosse lavrada a escritura, né? Jeremias, no primeiro momento, obedeceu, comprou o campo, tudo, a escritura foi guardada, mas depois ele perguntou ao Senhor: Senhor, essa cidade está sendo destruída, e o Senhor me manda comprar um campo aqui. São essas nossas dúvidas, né, diante dessas realidades.
E o Senhor estava ensinando a Jeremias: sim, você comprou um campo, porque nesta cidade ainda se comprarão campos e propriedades. O Senhor estava dizendo a ele: porque eu sou o Senhor da história. O povo irá para o cativeiro como consequência do pecado, expressão do meu juízo, mas a minha misericórdia não cessará. Eu trarei o povo de volta. E essa é a palavra de Deus, apesar dos perigos, e é uma palavra para nós, apesar dos perigos, que descansemos no Senhor, queridos. Eu estou pregando aqui para mim mesmo. Quem melhor me conhece aqui é a Laurete, ela sabe. E eu estou pregando para mim mesmo, porque eu creio, tenho convicções, mas tantas vezes sou hesitante, tantas vezes sou medroso, tantas vezes estou tão cheio de dúvidas. Que Deus nos socorra, nos dê essa graça, queridos, porque há uma promessa do Senhor: Ele estará conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes na nossa crise perguntamos: onde está o Senhor? Por que o Senhor não ouve? Como diz Dr. Lloyd Jones, uma das maiores crises na vida de um cristão é o aparente silêncio de Deus. Quando a gente ora, fala, clama, não há resposta, não há nenhuma manifestação. Mas o que vale é o caráter do Senhor e a verdade do Senhor e a palavra do Senhor. Estarei convosco todos os dias, inclusive hoje, para você. Se você está vivendo o dia mal, o Senhor está presente. Ele está conduzindo a história, Ele está fazendo tudo para o louvor da sua glória. O Senhor não deu pormenores a Jeremias, mas disse que sua tarefa seria difícil, mas Deus prometeu livrar Jeremias. Eu estarei com você. Não tenha medo de ninguém. Verso 8. Porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. E depois, verso 9, o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca. Aquele que disse: eu não sei falar, o Senhor tocou na sua boca. E o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. E o último ponto que eu queria destacar são palavras de juízo e de graça. Considerai a bondade e a severidade do Senhor. Palavras de juízo e palavra de graça. Vamos ler juntos, verso 10, todos juntos. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. O livro de Jeremias conta a triste história do declínio do povo, saindo da fé para a idolatria e o exílio. Olha a queda, né? Saindo da fé para a idolatria e o exílio. Jeremias viveu um tempo muito parecido com o nosso, quando as pessoas já não pensam que Deus é importante para a vida cotidiana. Inclusive, pessoas que estão nas igrejas não pensam que Deus é importante para o dia a dia. A vida pública é cada vez mais dominada por ideias e rituais pagãos. E, inclusive, é triste dizer isso, que algumas pessoas ainda cumprem as suas obrigações religiosas, mas o fazem mais por dever do que por devoção. E Jeremias foi chamado pelo Senhor, e aqui esse versículo inclui suas tarefas. Vejam aqui os verbos: arrancar, derribar, destruir e arruinar. Isso fala do juízo de Deus, da ação de Deus, né? A ideia de arrancar é desenterrar as nações pelas raízes e revirá-las. Derribar é lançar uma estrutura por terra. Por exemplo, a muralha da cidade. Ruir, tombar. Destruir
colocar as coisas abaixo. Arruinar é levar a total destruição. E essa foi a visão de Jeremias. Depois leia cuidadosamente o livro do profeta e imediatamente leia as Lamentações. E ele olha ao redor e ele só vê ruína, destruição, e de fato foi o que aconteceu. E você pode imaginar ali lamentos, gemidos, lágrimas, dores, desespero. Como eu disse no início, há um momento nas Lamentações quando diz: a minha alma recusa consolar-se, mas até que ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O Deus do juízo é o Deus da graça. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom é o Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. E esse texto fala do juízo e da graça. Então Jeremias viveu em dias tão maus que o juízo momentaneamente ultrapassou a graça na medida de 2 para 1, porque ele fala sobre arrancar, derrubar, destruir, arruinar, mas também mostra que a graça de Deus teve, naquele caso, a última palavra, dizendo assim: você irá edificar e plantar. Queridos, Deus é poderoso para trazer renovação no meio da destruição. E Deus é poderoso para restaurar a sua vida, se você está com a vida arruinada e destruída. Se você está a um passo do abismo, o Senhor é poderoso para chamar você pela sua graça. E essa é a mensagem do Evangelho. Jesus não veio para buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O Evangelho é uma boa notícia exatamente para os que estão arruinados, destroçados, destruídos, sem esperança. Às vezes você olha assim para a sua família e diz: é o fim, é o fundo do poço, não tem mais jeito, não há solução. Você olha para o seu cônjuge, ou para os seus filhos, ou para os seus pais, e diz: não tem jeito, nós já fomos longe demais. Deus é poderoso para restaurar, para renovar em Cristo Jesus. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e essa é a mensagem que nós pregamos. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cristo crucificado, para alguns loucura, para outros escândalo, mas para nós que cremos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quero chamar você que está aqui hoje, que a exemplo do povo de Israel, e a exemplo dessa sociedade pós-cristã, está caminhando para o abismo. Há uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de redenção, porque o Senhor Deus mandou o seu Filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas quando você diz: eu fui longe demais, os braços do Senhor não encurtaram, Ele pode buscar você. Mas eu desci fundo demais, a graça de Deus pode puxar você lá desse abismo. Considerai a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Deus é o restaurador fiel. Uma palavra para você que está olhando assim para a sua vida e diz: está dando tudo errado, tudo errado. Deus está conduzindo a história, Ele o faz com sabedoria, com poder, para o louvor da sua glória. Não existe lugar mais seguro do que o sendo da vontade de Deus. Volte para o Senhor, olhe para cima, eleva os meus olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus chamou você para a salvação,
Ele também chamou você para um ministério, deu uma vocação para você servir. Trabalhe em uma determinada área, de acordo com os dons que Deus lhe deu. Se você ainda não descobriu, peça a Deus e seja uma bênção para a glória de Deus. A igreja é um corpo, um organismo vivo. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos interdependentes. Nós devemos viver de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja seja edificada. Deus quer usar a sua vida e a minha vida para o louvor da sua glória. E se você disser, mas eu não passo de uma criança, eu sou inexperiente, eu não sei falar, que o Senhor toque sua boca hoje e que o Senhor incline o nosso coração. Amém, queridos?